e aí não quero, longe de mim, qualquer crítica, mas apenas isso me marcou, né? Quando a gente faz o orçamento do banheiro na nossa casa, geralmente ele custa o dobro ou o triplo e demora e traz transtorno. Mas o espaço público, os recursos públicos e a gestão da cidade não pode ser pensado como o banheiro da nossa casa, né? O nível de responsabilidade e de necessário respeito com a coisa pública é uma exigência legal, né? A transparência, né? A economicidade, o respeito à Lei 8666, o controle público. Ora, me assusta muito, e aí depois o companheiro da Getransp vai falar aqui, e quero separar as agências fiscalizadoras e reguladoras dessa crítica que eu vou fazer, mas me assusta muito que nós tenhamos auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do município ou pelo Tribunal de Contas do Estado, órgão do qual eu faço parte, que muitas vezes os gestores não se apropriam delas. Como tem pareceres e orientações também frutos de auditorias realizadas pelas agências e que não são incorporadas, e depois você vai contratar auditorias privadas, despendendo recursos públicos para ou avaliar o mesmo que a estrutura pública o fez, ou para, de alguma maneira, buscar criar uma contraposição. Então, essa fotografia da cidade do Rio de Janeiro hoje, ela deixa de lado a possibilidade de nós pensarmos o desenvolvimento regional. Como nós podemos sediar uma Olimpíada sem pensar o desenvolvimento regional nessa cidade? Não tem solução para o transporte público se todos os dias 1 milhão de pessoas tiverem que se deslocar para o centro da cidade, para a zona sul do Rio de Janeiro, para trabalhar, para resolver seus problemas no fórum central da cidade, nas instituições financeiras ou nas grandes estruturas públicas concentradas nesse entorno. É impossível. Não há solução para o transporte se centenas de milhares de pessoas se deslocarem de São Gonçalo e Niterói e precisarem desembarcar necessariamente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Não há. Isso a despeito do péssimo serviço prestado hoje pelas barcas SA e pela Supervia em especial, né? Não há solução. Você precisa pensar o desenvolvimento, a localização e a alocação de estruturas públicas nas regiões. Pensar, por exemplo, e é a pauta do nosso debate, se é mais interessante para a cidade nós darmos uma isenção fiscal que passa dos 30 milhões anuais para a Rio Ônibus, para os empresários privados do transporte rodoviário, quando nós diminuímos o ISS do município, temos o menor ISS do Brasil, 0,01%, nós estamos dando um incremento de recursos públicos, estamos deixando de recolher tributos. Bom, mas isso se reflete no custo da tarifa, mais ou menos. Quando nós vamos comparar o valor dos subsídios públicos, da renúncia de receita, do que nós deixamos de arrecadar, e o cálculo e os custos que são lançados nas planilhas, mais ou menos. Por isso nós pedimos a CPI do transporte. Hoje não há um ônibus na cidade do Rio de Janeiro, bom, para que eu não seja injusto, dificilmente nós conseguimos ver um ônibus na cidade do Rio de Janeiro que não tenha publicidade privada. Busdor. Isso é caro, custa dinheiro. Não está claro para nós, eu tenho insistido junto à Secretaria Municipal de Transporte, cobramos isso do secretário Osório, cobramos isso em audiência pública, isso não aparece com transparência nem clareza no custo da planilha. Se está se explorando uma concessão pública, se está criando um incremento de arrecadação para o empresário, isso precisaria estar no equilíbrio de quando vai se pensar a tarifa. Nós vivenciamos agora... Oi? A TV no ônibus, que anuncia, faz propaganda, assim. Nós tivemos agora, o último ano e meio, uma política federal de relativo controle do preço do combustível, do óleo diesel em especial. O valor estimado para o reajuste do diesel não condiz com os reajustes reais realizados, com o reajuste real realizado no ano de 2013. Bom, está previsto no contrato que isso pode ser reequilibrado? Está, mas não há transparência. Nós temos, e já desde setembro desse ano, eu estou aguardando o retorno dessa informação, estarei tendo que entrar no judiciário essa semana para cobrar, um convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e a Rio Ônibus, na ordem de cerca de 55 milhões anuais,
para o controle da frequência de alunos. No entanto, esse programa e esse controle da frequência de alunos não está materializado. Isso seria, em tese, para se controlar o valor, não é, que o município subsidia para a isenção de estudantes. No entanto, é mais ou menos como você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Essa é velha, mas ilustra perfeitamente a situação. Não pode ser que o poder público estabeleça uma política de subsídio ao ente privado para que ele desenvolva um sistema e controle aquilo que o poder público deveria controlar, principalmente quando ele é o principal interessado. Quanto mais, digamos, estudantes, em tese, utilizarem o transporte público, maior o subsídio e a contrapartida que o município tem que dar. Isso é justíssimo. Eu não estou contra isso. Acho, inclusive, se dependesse da minha opinião, que os estudantes deveriam ter e os empresários deveriam arcar com esse custo, tendo uma relativização do seu lucro. Né? O sistema BRT, por exemplo, isso responde um pouco por que os ônibus sumiram, em especial da Zona Oeste, onde o sistema já está operando. Você tinha... E é claro que você precisava ordenar o sistema de transporte no Rio. O sistema de transporte no Rio é um caos, é absolutamente desordenado. Né? Mas isso é responsabilidade do poder público. Né? Tá bom, não tinha licitação, o empresário punha a linha, fazia o que queria. Fazia o que queria e não tinha licitação, porque o poder público não fez licitação e não quis ordenar o sistema. Os instrumentos legais para isso existem, tanto existem, que foi feito agora. No entanto, o sistema BRT, que cria a linha, vamos dizer, a Transoeste, você pegando de Santa Cruz até o Alvorada, você exclui, em tese está correto excluir, as linhas que saíam de vários pequenos pontos e se deslocavam para o centro da cidade. Por que eu digo que, em tese, estaria correto excluir? Se você estivesse pensando num sistema de massa. Então, ao invés de você ter 10 ônibus fazendo aquela linha, saindo de vários, vamos dizer, subbairros ali de Campo Grande, de vários pedaços, um ônibus saindo do Magarça, outro do Jardim Maravilha, outro saindo de Barra de Guaratiba, enfim, você poderia ter um sistema alimentando ali a primeira estação do metrô, do BRT, do ônibus articulado, e esse sistema, absorvendo essa demanda da região, faria o deslocamento, né, com um número considerável de passageiros, numa condição adequada, enfim, e num custo menor. O custo é menor. O empresário você tem um carro, um determinado horário, com maior capacidade de passageiros, fazendo uma única rota. No entanto, você não tem carros suficientes. Então, o transporte não absorve hoje essa demanda. E aquelas linhas que faziam ligação, né, do bairro com o centro não existem mais, ou com outras regiões não existem mais. Somado a isso, você fez a intervenção de proibição das vans. Então, há regiões na cidade do Rio de Janeiro, porque essa história do transporte alternativo, é evidente que eu acho que é insustentável, eu vou encerrando por aqui, você pensar o deslocamento de vans que cortem toda a cidade do Rio de Janeiro ou que façam o transporte intermunicipal. Mas as vans, como um sistema de bairro ou regional, alimentando o transporte de massa, é uma solução belíssima, barata, interessante. Você olha para Santa Teresa, por exemplo, é um absurdo a gente ter ônibus acabando com o bairro, colocando em risco. Né? Ali você tinha que ter o bonde e, pontualmente, um sistema de vans. Você olha para o Caxambi, por exemplo, na zona norte do Rio de Janeiro, você tem a estação do metrô de Maria da Graça, a estação do metrô Del Castillo, Nova América, e, vamos dizer, algumas dezenas de milhares de pessoas que estão perto, longe do metrô. Elas não podem acessá-lo a pé e não têm, ou são obrigadas a utilizar um outro transporte para acessar o metrô ou o trem que está num bairro contíguo, ali no Meier. Né? Você tem uma estação no centro do Meier, próximo ali ao Salgado Filho. Enfim, um sistema como esse de vans, ou combis, ou micro-ônibus, poderia tranquilamente abastecer o sistema de metrô, o sistema de trens. Mas, quando você tira as vans, proíbe essa linha, né, e não tem carros suficientes, você revela aí no mínimo, uma absurda falta de planejamento e interesse único exclusivamente nos ganhos e em fortalecer os ganhos de um setor privado que tem muita força na política do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Então, esse conceito de cidade, eu fecho aqui mesmo, quando a gente pensa o transporte, a gente pensa o desenvolvimento local, porque se o poder público estivesse
se descentralizando e construindo estruturas nas regiões, ao invés de dar um subsídio, um ISS de 0,01% para as empresas de ônibus, dissesse, olha, lá em Campo Grande nós vamos criar um polo de desenvolvimento de informática e vamos dar, sim, 0,01% de ISS para o micro e pequeno empresário que esteja no Simples, com lucro anual até 200 mil, ou vamos estabelecer um teto que se localizar lá. Ao invés de dar quase R$1 bilhão de isenções fiscais para a CSA em Santa Cruz, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que não só diminuiu o emprego na região, como também causou um impacto ambiental absurdo e não gerou nem 10% dos empregos que prometia gerar e muito provavelmente vai fechar suas portas, nós poderíamos estimular aquela região e, com isso, inclusive, diminuir o deslocamento, né, para outras áreas da cidade. Pressupõe pensar no projeto de moradia. Se a gente olhar para vários lugares no mundo, a ideia é que as pessoas possam ter acesso a aparelhos de cultura, de lazer e ao seu trabalho próximo da sua residência, deslocando o menos possível. Isso é mais barato, isso é mais saudável, isso é expressão de qualidade de vida, isso é ambientalmente adequado, né? menos queima de combustível, menos poluição, menos carros sendo produzidos, menos transporte individual. Então, esse filme, ele não foi, não tem sido e não está sendo pensado na cidade do Rio de Janeiro. Isso nos coloca um cenário onde ou quem vive aqui, quem ama essa cidade, toma para si a direção desse roteiro e constrói um outro final, ainda dá tempo de mexer em algumas coisas. Não dá tempo mais de fazer outra história, quer dizer, sempre dá tempo de fazer outra história, né? Mas nós precisamos discutir. Tem coisas que já estão sendo feitas que precisam ser concluídas. Não podem ser concluídas com 50% de aumento no custo. Não podem ser concluídas fora do projeto previsto. Não podem ser concluídas sem respeitar a população, com demolições, com intervenções. Nós temos ali um caso onde há a intenção de se passar um viaduto dentro de uma escola. Nós temos situações de pessoas que não têm... são coisas... o poder público poderia oferecer uma alternativa de moradia digna. As pessoas, tem gente que está morando mal e gostaria de morar com o mínimo de dignidade. Isso é obrigação do poder público. Você não só não oferece isso, como você quer retirar essas pessoas sem nenhum direito, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação, né? Não se respeita o licenciamento ambiental das obras, enfim. Então, essa intervenção para mudar o rumo dessa história, para que a cidade do Rio de Janeiro possa, de fato, ter um legado e possa passar por 2016 com ganhos, é fundamental que cada uma de nós aqui assuma o seu papel. O poder público não vai fazer por nós, não vai. Se você pensar hoje as estruturas executivas, legislativas, públicas desse país, elas têm posição política. O que os técnicos relatam numa auditoria do Tribunal de Contas do município ou do Tribunal de Contas do Estado não é necessariamente o que os conselheiros votam, né? No Brasil há essa incongruência, você já tem concurso para o Judiciário, para o Ministério Público, é muito bacana, mas para o Supremo Tribunal Federal quem indica é o presidente e o Parlamento, para o Tribunal de Contas do município e do Estado quem indica é o Executivo e o Parlamento. Então, as relações políticas estão muito presentes. Quem é ato discricionário e com autorização do Legislativo a criação das agências reguladoras, né? Não há, ainda precisamos de muito, de independência, de participação da sociedade civil, de controle da sociedade civil, de controle social, onde as entidades, as associações, as entidades da sociedade civil, como o Clube de Engenharia, as associações de moradores, como tem aqui, a federação, as associações presentes, possam participar de conselhos de fato deliberativos, né? Possam ter acesso transparente e real às contas públicas, possam optar sobre quais são as prioridades da sua cidade, sobre como nós queremos viver, se o mais importante era demolir ou demolir a perimetral, ou se nós precisamos reformar mais de 50% das nossas escolas que estão em condições precárias, ou se nós precisamos construir mais escolas públicas em condições de terem, de suportarem a educação integral como concepção de ensino, se nós precisamos investir no programa de saúde da família, na saúde preventiva com qualidade, nós temos que construir, ao lado de postos de saúde já precários, clínicas da família, que nós não sabemos até quando serão sustentados. Se nós teremos unidades de polícia pacificadora que morrem e matam
mais do que muitas guerras, ou se nós teremos unidades de políticas públicas, onde a formação, onde a escola, onde a política social, que fortalecendo a cidadania, gerando possibilidades, esteja presente. Essas são escolhas que nós vamos ter que fazer. Se depender do poder público, as escolhas não necessariamente serão essas. Desculpem ter me alongado, eu paro por aqui e devolvo a bola aqui para os meus colegas, por favor. Bom, obrigado a todos. Obrigado pelo convite ao Clube de Engenharia. Meu nome é Valdir Pérez. Eu sou técnico de carreira do Estado, concursado, e hoje estou à frente de um departamento de planejamento que se chama Agência Metropolitana de Transportes Urbanos, que pertence a uma estrutura da Secretaria de Transportes. O tema do debate é muito ambicioso, extremamente amplo, que ele fala de subsídios, isenções fiscais, tarifas, bilhete único e qualidade do serviço. Eu acho que para tratar de cada um desses temas em profundidade nós levaríamos várias sessões. Então eu vou pontuar, vou dar alguns elementos do que está sendo feito, né? Esses temas também eles se fundem numa matriz lógica, num planejamento estratégico que está sendo desenhado na área de transportes. E gostaria de dar alguns elementos para esse debate, para aprofundar qual é a estratégia, né, por trás, né, nessa questão de mobilidade. Bom, vamos começar pelo bilhete único, que ele vai atrair também algumas outras considerações aqui importantes, algumas ligações importantes. Por exemplo, o bilhete único do Estado do Rio de Janeiro, se os senhores tirarem do bolso, não sei se todos têm, os senhores vão ver aqui do ladinho do bilhete único, né, todos os modais que fazem parte do sistema de bilhetagem metropolitana, que é a primeira iniciativa que eu tenho conhecimento no Brasil de você apresentar um bilhete único intermunicipal, onde o usuário pode escolher linhas intermunicipais e municipais para fazer a sua viagem. Então, esse bilhete ele foi pensado da seguinte forma: todas as regras de negócio estão inseridas, né, nos validadores, que são computadores, que estão nos ônibus, né, estão nas roletas, estão embarcados ou estão nos guichês, nos torniquetes. Todas as regras de negócio estão ali inseridas, de todas as viagens possíveis, né, dentro da região metropolitana. E aqui no cartão eu tenho uma chave com o meu CPF e um número-chave que está no verso do cartão, onde eu consigo rastrear cada uma dessas viagens e ver qual foi o deslocamento de cada um desses indivíduos, portadores desses cartões, que são pessoais e intransferíveis, dentro da região metropolitana. Para os senhores terem uma ideia do número de viagens que já foram subsidiadas com a utilização desse cartão nos últimos 5 anos, nós já passamos da marca de 1 bilhão e 500 milhões de viagens subsidiadas por esse programa. É um programa que começou